E aí, gente, era nem isso aqui. O episódio de hoje é mais como um apêndice a todo o curso. Então, ele já acabou, obviamente, mas aqui eu quero apenas adicionar algumas coisas que são importantes. Primeiro, da última aula, eu não falei dessa questão, não mostrei visualmente a questão do Iraque, né? Que é fazer, começando com aqui, esse projeto, né? De desde Basra e até a Turquia. E provavelmente para pro Mar Negro ou pro Mar Mediterrâneo direto, né? Então é um canal que obviamente é enorme para fazer, né? É muita terra, né? Muitos quilômetros, mas eles querem fazer, né? A questão que eu não mostrei visualmente foi a questão no Mar Báltico, que tem essa questão da Rússia querendo um pedaço da torta maior dessa região e países como a Polônia, a Alemanha que tá aqui também, tanto aqui perto do canal inglês quanto no próprio Mar Báltico e perto do Estreito de Öresund, né? Em que a gente tem tensões e possíveis conflitos no futuro políticos, né? Porque ninguém tem culhão pra atacar a Rússia nesses países, mas enfim, essa é a questão, né? Outra questão é do Estreito de Hormuz. Tem aqui o Estreito de Hormuz, no Golfo Persa, e tem essa notícia recente, de outubro de 2024, dia 8 de outubro, porque o petróleo e gás, os mercados de petróleo e de gás natural, né? Não podem ter risco de disrupção por causa do Estreito de Hormuz, por conta de questões geopolíticas de conflitos no Oriente Médio. Então, obviamente, tem países aqui que não querem conflito, né? Então, Emirados Árabes, Qatar, esses países que eles querem grana, não querem conflito de fato, né? O Irã é o país que mais gosta de conflito. E, obviamente, isso provoca sanções nele e, economicamente, o Irã é meio burro, né? Porque ele acaba destruindo sua própria economia por si só. Não faz sentido, né? Bom, creio que esses países aqui, o Iraque, a Arábia Saudita, têm seus erros, mas eles são mais capitalistas no sentido estrito da coisa, né? Então, é uma questão recente, né? A questão é o preço do petróleo. Aí você pode perguntar, isso só afeta o quê? Porque eu tenho que saber sobre isso, né? Então aí a gente vai pro ponto do episódio de hoje, dessa aula de hoje. Esse apêndice aqui sobre a questão de investimentos em futures, né? Então, o mercado de futures é o mercado de você apostar na maturação de um contrato de maturação. Então, tem 6 meses, um ano, não importa. Do futuro preço de commodities. Então, por exemplo, aqui a gente tem o crude oil. A gente tem o preço dele ao longo dos anos. Então, pode ver aqui ao longo dos 25 anos. E você vê que tem altas no preço por barril. Aqui, por exemplo, recentemente estava $68 por barril. Que é em dezembro de 2024 tá assim, né? Mas, por exemplo, os preços, eles não mudam conforme uma questão de mercado eficiente ou randomicamente. Isso é totalmente palhaçada. Ele vem das ações das pessoas. Então, esses preços, eles mudam conforme as ações das pessoas mudam e conforme coisas não controláveis também afetam os preços, né? Como a oferta tipo, a disposição de petróleo no mundo. Não tem como você criar mais reservas do além. Então, obviamente tem coisas que não tem como você dizer que culpa do ser humano, né? Mas no geral, os preços são movidos pela forma como o ser humano funciona, né? É isso que o Von Mises diz tanto no livro Ação Humana, quanto outros livros que ele escreveu, né? E na escola austríaca é muito frequente essa questão da ação humana na economia, né? Então, por exemplo, em junho de 2008, na época da recessão, a crise de 2008, teve um aumento no preço de petróleo. Aqui teve um aumento contínuo e fechou o boom de commodities, né? Que teve a grande queda. Mas você vê que o maior aumento foi em 2022, em maio de 2022.
E se você acompanha as notícias só um pouco, você vai saber por que o preço do petróleo subiu, também do gás natural. Vou pegar o gás natural aqui, eu vou pegar nos últimos 25 anos, e você vai ver também que em 2022, em agosto, um pouquinho depois, mas antes já tava, em abril para maio já tava também com uma alta de década, né? Porque desde 2010 não tava esse preço. Foi por causa da guerra da Ucrânia contra a Rússia, em que foram aplicadas várias sanções com a Rússia de você não, os países não conseguem, não podem mais fazer negócios com a Rússia, não é só em petróleo, né? E gás natural, em tudo. E aí, obviamente, começou a faltar para quem precisava, né? Principalmente no inverno da Europa, que é muito frio. Eles precisam se aquecer, né? Teve um grande problema por conta de questões geopolíticas, de guerras. Depois estabilizou. Mas a questão é, para uma pessoa que compra futures, né? Com um certo tempo de maturação, ela entender por que o preço aumentou e abaixou. Ela tem que entender que quando tá tudo normal, que várias coisas podem fazer os preços flutuarem, mas é a forma que as pessoas agem com relação à forma de pensar em comprar. Não só futures, mas tem questões físicas, a gente tá falando de coisas físicas com commodities. E nas commodities como um todo, você tem aqui diversos tipos de hidrocarbonetos, que delas que vêm os derivados do crude oil, né? Então, que se bem que gás natural também é hidrocarboneto, mas enfim. Tem o nafta, o etanol tem a versão cana-de-açúcar, né? É o etanol, etanol, né? É, mas tem versões que você muda, mistura diesel, mas enfim. Tem nafta, que é, derivado de hidrocarboneto, propano, derivado de hidrocarboneto, metanol. E todos esses são derivados do crude oil, né? Então, o crude oil você consegue separar para outros com refinação. E aí tem questão de você misturar certos componentes químicos com o nafta e formas de processamento específicas. Então, cada um tem a sua forma de produção diferente. Até quem conhece aí o canal do Space Today, né? O Sérgio Online sabe bastante sobre essas questões da área, né? Com relação a esse tema. E também investimentos em commodities como ouro. Você também pode investir em fundos mútuos, né? Que são associados a ouro. Embora você tenha que ver se realmente tem fundos de verdade nesses fundos, né? Realmente tem ouro físico lá, porque em commodities você tem que ter a coisa física. E às vezes eles não têm. Eles dizem que tem, as pessoas compram, mas não tem. Aí flutua o preço e você fala, por que tá flutuando o preço? Você é um índice, né? Ou um fundo de mútuo de ouro, né? Tem essa questão. Tem várias formas de investir em future, né? Não é só direto, não. Lembrando que você tem um aplicativo do próprio Trading Economics e outros aí. Que você pode fazer isso. Caso você conheça o tema, né? Não tem como você realmente olhar pro gráfico e falar, eu sei como funciona, né? Não é assim que funciona. Embora o preço do ouro, ele, ao longo dos anos, desde a questão da Bretton Woods, né? A gente vê aqui, historicamente, ele tem aumentado, né? Desde antes que tinha um lastro no ouro, no dólar, que é a moeda principal do mundo, ainda é, né? Aí teve essa alta contínua até 2011. Estranhamente, depois da grande recessão econômica de 2008, né? O preço do ouro cresceu, né? E mostra que essa commodity tem grande valor, né? Por onça, então é a forma de medida, né? Para essa commodity, a 2.000 dólares, 2.600 dólares, né? Enquanto anteriormente estava em 35 na época do lastro parcial, né? Não era um lastro completo no ouro. Era um lastro fracionário, né? Em relação ao dólar. Prata também. Eu lembro que parece que quem teve uma vez que afetou o mercado de prata totalmente foi aquele cara que é famoso no mercado de investimentos. Warren Buffett, né? Uma época que ele comprou coisa pra caramba de ouro, né? Que ele tinha em reservas e pediu pra trazer pra provavelmente depósito ou algo assim. Aí
de flutuações, né? Dá pra ver aqui. Não é que tem ouro que tinha lastro no dólar. O lastro da prata no dólar, ele já aconteceu, mas foi em séculos passados. Teve época também que foi bimonetário, né? Teve lastro tanto de prata e ouro. E aí vai ser aplicado a. Agora não vou lembrar, né? Tem uma lei que mostra que normalmente nesse contexto a moeda ruim ela acaba substituindo a moeda boa, né? Então você tem duas moedas, uma legal tender, né? Vamos supor que seja dinheiro fiat, ela tende a substituir a moeda com mais valor, que no caso seria o ouro. Esqueci o nome dessa lei, de cor, não lembro. Mas isso é um ponto interessante. Só que aqui não tem a ver com essas flutuações, né? Mas no geral, quem comprou nessa época aqui, ouro, é, obviamente é diferente de você comprar fisicamente e você comprar do ponto de vista virtual, né? Entender também no que você está investindo, né? Se você realmente está investindo em reservas de verdade, quando você fala de índices com relação à prata, com um dos mútuos que eu falei anteriormente. Mas a questão é que é uma commodity que tem levantado, tem crescido, tem flutuações, mas a questão é que seu objetivo é arbitragem, né? Você quer comprar baixo e vender por alto. Esse é o objetivo. Além disso, você tem outros tipos de commodities, que além dos minérios, né? Que você tem que entender como funciona para você conseguir investir em minérios. Você tem é, o tipo de agricultura industrial. Muitos desses são levados de forma líquida, liquidified, que fala, né? Do ponto de vista químico. Naqueles cargueiros que a gente falou, cargueiros químicos, né? E como amônia, por exemplo, coisa do tipo. Livestock, né? Que é bife, gado em si, pecuária, né? Ovos, salmão, enfim. Tem outros além desses. Índices com relação ao setor de energia, né? Por exemplo, então, energia nuclear, energia solar. E, obviamente, você tem que ter. É que índice é uma coisa que está apostando no geral no mercado. O índice, ele pega vários componentes que você pode ver quais componentes são. Para você. É, é que eu acho que não tá falando quais são os componentes. Quando você vai investir no índice, tem que ver o que está dentro desse índice, né? Que é basicamente uma média sobre vários componentes naquele contexto. Se é um índice de empresas, são índice, por exemplo, o índice das melhores empresas, aí é o índice que aposta no mercado como um todo e que tem como você investir dessa forma, né? Mas enfim, aqui você tem coisas como queijo, trigo, soja. A Argentina é muito boa em exportação de soja, por exemplo. Seara, que a gente viu também é forte. Café, que o Brasil é muito bom. Arroz. E tem como você investir nisso também. Você tem como. Se você. Só que o problema é que as flutuações aqui são com base em ciclos de safra. Dependendo se a plantação não poder ter aqueles negócios de você mudar geneticamente a planta, né? A verdura, sei lá. E então tem ciclos. E esses ciclos dependem também dos maiores produtores, né? Então, obviamente, os ciclos de estações de plantação de arroz são diferentes no mundo todo. Mas os principais exportadores que são mais importantes. Tem que saber, por exemplo, no trigo, você tem que saber o ciclo de produção da Rússia. Então, quando faz inverno, quando acompanha notícias com relação às safras, teve problemas. Enchente, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Não foi um problema nesse caso, mas poderia ter sido um problema se fosse antes, na safra do arroz. E aumentaria o preço. Teria que importar de fora, mas o preço seria maior. Talvez. Então, aqui, por exemplo, eu acho que é um índice. Então, índice não, é um estoque com relação a grãos e é, milho, né? Em bushels, né? Eu não sei como é em português, bushel, mas é em bushels. Aqui é o volume.
No caso, não é estoque no sentido de investimento, é estoque no sentido de quantidade, né? E obviamente a quantidade no mercado atual altera o preço. E quando você vai investir, no caso em milho, tem que saber, mas isso aqui é dos Estados Unidos. É um exportador de milho muito importante. Mas a questão é que você tem que saber quais são os maiores produtores, quais são os ciclos. E não necessariamente você vai conseguir prever o futuro. Por isso se chama future, mas não necessariamente vai conseguir prever o futuro. E é uma maturação. Vamos supor que você fez o contrato de um ano. Comprou, sei lá, 5 mil reais de relação a trigo. E você comprou aqui. No caso, deixa eu ver aqui, deu agosto. Aí você quer agosto de 2020. Aqui foi 2024. Vamos pegar 23. Você pegou 2023, e aí maio de 2024. Vamos ver aqui. Maio de 2023 estava em 551. E 2024. Acho que tava maior, né? Tá um pouco maior. E aí, no caso, você quer arbitragem. Claro que você fez de um ano, tem como você fazer de longo prazo, né? E tem como você cancelar também o contrato caso dê merda também. Então, tem como você fazer isso. Depende do broker. O broker é a plataforma que você vai usar que media você ter mais controle sobre os investimentos. Questão de controle. Não é a mesma coisa que o aplicativo comum. Você consegue fazer um controle maior dos puts em causa e coisas do tipo. Você consegue controlar melhor. E aí, no caso, é mais complexo do que um aplicativo comum. Os que eu já vi não tem tantas opções assim, né? Então, você tem até leite, todo tipo de coisa aqui, cacau também, algodão. Muitas das commodities, elas são inelásticas, né? Então, as pessoas vão comprar de qualquer forma. No caso, cacau não é inelástico, mas arroz é inelástico. Então, o preço não afeta a demanda. A pessoa vai comprar arroz ou óleo da mesma forma. Assim como gasolina. Cacau, eu acho que é meio elástico, né? O preço afeta a demanda. Você pode ver que aumentou ao longo dos anos. Não que você tenha que armazenar cacau físico, né? Mas você está investindo em futures. Enfim. E tudo isso tem a ver com o mercado marítimo, porque a distribuição dessas commodities, elas são entregues de forma marítima, como a gente viu anteriormente. Então, tudo daqui tem grandes navios que entregam essas coisas, como a gente viu anteriormente. Germanium aqui, que é muito importante para a computação quântica. Recentemente eu vi alguns artigos falando do uso dele na computação quântica. O grafeno também, não sei se tem aqui, mas também não está sendo produzido em massa ainda. Ele é sintético, mas também está bem forte. E como você investir, por exemplo, em empresas de energia e coisa do tipo, aqui, eletricidade, assim. Não que aqui seja de setor de energia, mas aí você vai em estoques. Mas no geral é isso. Todas essas coisas você tem que entender também o mercado marítimo e o mercado do ponto de vista geopolítico. Então, a questão de que, historicamente, isso aconteceu anteriormente, não é só de agora, de tensões no Estreito de Hormuz podem fazer realmente os preços do petróleo subirem pela reação do público que investe, e não só do público, porque não são pessoas específicas só que investem. Quem faz as grandes transações são hedge funds, são bancos. É eles que fazem o mercado girar de fato de forma grande. Então, recentemente teve uma notícia que o Banco do Japão, não sei qual, ele tava insolvente, né? Então, tava todo cagado em dívida, praticamente. E vários investidores tiraram automaticamente quando souberam disso, os investimentos de lá. Mas não foi só um grupo de pessoas coletivamente que tirou, mas grandes hedge funds podem ter
acordado entre si ou sozinhos de tirar dinheiro de lá. Tô falando de bilhões de dólares do banco, de investimentos no mercado de ações da China. Ou do banco da China, enfim. A questão é que esse tipo de notícia é importante pra você entender o que tá acontecendo. Que eles usam esse tipo de notícia também pra fazer decisões pra investidores, né? Por causa de um hedge fund. Então, é óbvio que, por exemplo, aquela questão do Iraque, de fazer aquele canal aqui, vai ter implicações pro mercado de petróleo na questão do Iraque. E se isso funcionar, investir em empresas em relação a esse tema no Iraque pode ser útil, ou na Turquia também. Enfim, tem várias questões que podem ser usadas para você entender como funciona melhor esse mercado. Tem até esse artigo da Reuters, né? É até bem bonito aqui, 2019. Então, novamente, toda hora tem isso daqui, né? De ataques em navios, né? Que passavam pelo Estreito de Hormuz. E aí tá falando dessa questão de como aqui mostrando aqui o Golfo Persa, e aí a passagem pro Mar Vermelho, pelo Estreito de Bab el-Mandeb, é o canal de Suez, né? Como a gente já viu inúmeras vezes. E a questão é que tava tendo ataques ali e realmente começou a ter tensões nessa questão, isso em 2019, né? E guardas da revolucionários iranianos capturaram um tanque, um navio, não sei o tamanho dele, mas pegou um navio britânico, passava por ali, em vários ataques aqui nessa região, um drone aqui, ó. Hoje a gente sempre tem usado drone nessa questão, né? Tá falando como é essencial para a indústria de petróleo. Aqui mostrando o canal do Panamá, a parte aqui do sul da África do Sul, do Cape of Good Hope, o Estreito de Hormuz, o Estreito de Malaca, né? Enfim. Então a questão é que isso não é de hoje, né? Ele tá falando dessas questões com relação à guerra, né? Enfim. Então, é óbvio que tensões aqui causam problemas, né, geopolíticos. Como que resolve o problema totalmente, rapidamente? Essa questão que o Iraque quer fazer, né? Se o Iraque fazer um estreito e passa pela Turquia e vai para um dos dois lugares aqui, pode até mar Mediterrâneo ou não, você resolve o problema do Estreito de Hormuz, porque agora você não precisa passar por ele. Porque daqui não tem como ser para outro lugar. E como eu disse, avião não aceita tanta carga quanto barcos. É mais caro. Não faz sentido, tem que ser barco. Então, querendo ou não, virar que conseguir fazer isso, com a ajuda de outras nações também, e da região, seja Emirados Árabes, quem sabe Arábia Saudita também, porque todos vão poder usar aqui, né? Todos vão poder, tanto talvez, vamos supor que seja feito aquele canal, né? Aí no caso, a própria Arábia Saudita, que é o principal no petróleo, e Emirados Árabes, vão talvez também usar esse novo canal. Eu não sei como vai ser o novo, né? Canal Iraque, Turquia, sei lá. Mas se for feito aquele canal que a gente citou, basicamente se resolve o problema do Estreito de Hormuz, que realmente é pequeno e tem o Irã bordando tudo aqui. E aí, no caso, o Irã teria que. Obviamente, ele vai ter bordas bem curtas com esse canal. Então, também o Irã talvez não goste muito desse feito que o Iraque quer fazer, né? Como eu disse, ele tem uma estreita muito, assim, muito pequena aqui, ó, de terra. Então, provavelmente vai ser útil pra eles. Isso, se der certo. 17 bilhões de dólares é bastante coisa. Mas se der certo, vai ser útil para outros países também. Talvez até pra Índia, né? De repente, enviar aqui de Mumbai, que é o principal deles. Pegar coisas de Mumbai e passar pelo novo estreito. Que agora vai ter um estreito pelo Mar Vermelho. Isso foi feito, né? E um estreito pelo Golfo Persa, né? Aí o negócio vai ficar bom.
Esse vai. Até pra você talvez seja bom, porque ela vai poder, aqui da Crimeia, enviar coisas do Mar Negro pro Golfo Pérsico. Então, é bem interessante. Então, eu creio que, no geral, era isso. Até a próxima.